Por muito tempo, nós mulheres enfrentamos problemas quando relacionados ao mercado de trabalho, seja nos estudos, nas oportunidades, nos salários e por aí vai. Porém, vale lembrar que, com o passar do tempo, estamos conquistando cada vez mais espaço nesse lugar. E fazendo muito mais sentido a frase: lugar de mulher é onde ela quiser. E é assim que a gente começa mais um episódio do Criar Cast. Um espaço que a gente fala de tudo, até de carreira e desenvolvimento. Mas antes de começar, a gente gosta sempre de dar um agradecimento especial ao Solar Studios, que é responsável por todo o nosso audiovisual. O tema de hoje é mulher e mercado de trabalho. Já deu para dar uma pincelada aí sobre o que a gente vai falar e esse tema que a gente gosta tanto. Mas, para isso, como a gente está sempre chamando alguém muito especial para compor a nossa mesa, hoje a gente tem ela, que adora viajar e quando tem um grupo de amigos, então melhor ainda. Ela também está gostando agora de um pedal, viu? Ela é esposa do PH e tem uma risada mais contagiante. E para os amigos mais íntimos, ela é a nossa Tata Werneck. Com vocês, Bruna Moreira! Ai, gente, que desafio! Bruna, a gente está muito feliz com você aqui hoje e a gente quer ter uma troca bem legal sobre esse tema tão importante. Eu também estou muito feliz, meninas. Eu costumo dizer que o Criar Cash, ele é um lugar que a gente chama primeiro as pessoas que a gente gosta muito. Então, a gente gosta muito de você e queria ter você aqui com a gente também. E vocês duas, assim, têm uma história muito legal, assim, da minha vida. Não posso falar muito assim, senão eu já vou chorar. E, assim, aceitar o convite e vocês me convidarem é muito importante e demonstra ainda mais o carinho que eu tenho por vocês e que vocês têm por mim também. Gente, é isso que a gente fala Momento quando a gente fala de fofura. mulher, né? Nossa! Momento fofura. Para falar desse tema muito importante, que é mulheres e mercado de trabalho, né? Nós três somos mulheres, estamos presentes no mercado de trabalho. A gente gostaria de começar com uma primeira pergunta de quais são os principais desafios assim que a gente enfrenta, né, estando no mercado de trabalho. O que você tem assim a agregar com a gente em relação a esses desafios? A gente já pode começar com polêmica? Aqui a gente gosta muito. Eu acredito que existe em determinadas empresas, né, no geral, um certo tipo de preconceito. E eu digo preconceito porque antes da gente chegar, já fala, se a mulher já tem aquela coisa, não vai entregar como se fosse um homem. Uhum. E, além disso, depois você estando no ambiente de trabalho em si, tem a questão do assédio, tem a questão das responsabilidades que a mulher tem, não só no ambiente de trabalho, mas em casa também, ou com a sociedade em si. Então, eu acredito que, principalmente no mercado de trabalho, tem esse tipo de preconceito existente e que, às vezes, pode ser quebrado. Então, assim, quando a gente chega lá, demonstra o nosso trabalho, aí as pessoas sentem confiança. Mas, até que isso aconteça, a mulher sofre um pouquinho. Eu acho que, historicamente, né, a gente tem essa ideia de que a mulher foi feita para ficar em casa, lavando, passando, cozinhando para o marido, né? Enquanto o marido vai lá, recebe o dinheiro dele, né? É o cabeça, assim, da casa. Eu acho que, com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Eu tenho uma percepção de dois lados, assim, se eu posso dizer. Um lado, eu trabalhei um tempo numa empresa mais feminina, né? Uhum. Com mais mulheres, mais gerentes mulheres, mais supervisoras mulheres, mais pessoas, assim, mais mulheres mesmo no 90% de mulheres. E eu também tive uma experiência num lugar ao contrário, né? De 90% homem, né? E o quanto de fato faz sentido essa coisa de que... Não, daqui a pouco você fala. Deixa que eu falo primeiro, né? A gente vem quebrando esses tabus, assim como foi a introdução que a gente fez aqui do podcast. E isso me deixa muito feliz, deixa meu coração quentinho. Mas eu acho que, historicamente, a gente é ensinado a isso, a gente escuta falar sobre isso, né? Mas que bom que as coisas vêm mudando.
Com certeza. Eu penso muito nessa parte de mulheres, mercado de trabalho, quando as pessoas realmente até se apropriam mesmo. A gente fala alguma coisa, alguém vem atrás querer explicar, né? Falar assim, ah, não, ela quis dizer tal coisa. É. E aí eu vejo muito que isso é um ambiente que está em constante mudança. Que bom por isso. A gente já evoluiu bastante. Bastante. Tem muitas empresas hoje que já têm uma percepção e uma visão diferente. E isso é excelente. E que cada vez fique mais, porque, como a Mari disse no início, lugar de mulher é aonde ela quiser. Então, isso é realmente, falando de desafios, tem muitos desafios, né? Muitos. Acho que oportunidades também, né? E a gente fala também não só da capacidade do homem, mas a capacidade da mulher, às vezes, de liderar numa empresa. A empresa que eu estou hoje tem mulheres na liderança, mas como a Mari falou da experiência dela, eu entendo que a maioria são homens. Mas será que as mulheres, elas não têm capacidade ou não deram a oportunidade? Sim, com certeza. É verdade. Pode falar. Aqui a gente fala muito também, né? A gente gosta muito de falar. Eu também gosto. Eu acho que os desafios são muitos, assim, e que às vezes a gente também deixa, né, escapar da nossa mão, assim, né, aquilo que... Não, eu quis dizer de fato isso, né, e tudo mais. Mas eu acho que a gente, como mulher, é preciso se pensar. A gente tem duplas jornadas, às vezes triplas jornadas, sei lá quantos, né? Tem que chegar em casa, arrumar casa e cuidar do filho, às vezes, quem tem filho, e estudar e fazer 1000 coisas também. E aí acho que a gente não que se perde, assim, mas a gente poderia ser também, né? Ajudar umas às outras também. Eu sinto essa falta. Com certeza. Sim, porque acaba tendo julgamento de mulheres para Com outras mulheres. Então, assim, eu tenho amigas mesmo que optaram por ficar em casa, cuidar dos filhos, mas eu tenho amigas que gostam do mercado de trabalho, que não se veem fora do mercado de trabalho. E nem por isso elas deixam de exercer alguma função como mulher. Então, mesmo assim, acaba sofrendo uma opressão muito grande. Então, posso dar um exemplo aqui de uma amiga que optou por ficar em casa cuidando da filha e o marido dela trabalha fora e tudo mais. Porém, ela também pede para ele uma ajuda, ou não necessariamente uma ajuda, porque ele também mora em casa, mas para ele fazer as atividades de casa, para que ela possa ter o tempo dela. E eu entendo que isso também é com as mulheres que trabalham. Então, um exemplo lá de casa. Eu trabalho, meu marido trabalha, e a gente tira um dia específico para nós dois limparmos a casa. Faxinão, lá em casa é assim também. Todo mundo tem uma parte ali, né? Uma responsabilidade. Eu trabalho, ele trabalha. Não é uma responsabilidade só minha. Ele mora junto comigo. Pode seguir, gente. Só problemas técnicos. Então, assim, ele também trabalha, tem essas funções. Então, dividimos a responsabilidade. Mas eu também entendo que existem casas em que é tudo por conta da mulher. E aí é um peso muito grande, porque trabalha fora, chega em casa, tem que fazer tudo, janta para o marido. Ué, gente. Gente. Mas se ela não quiser jantar naquele dia, como é que é isso? Deixa que ele faz. E até falando sobre isso, que a nossa próxima pergunta seria como equilibrar tudo isso? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Trabalho, casa, filho e às vezes ainda tem outras responsabilidades. Tem mulheres que estudam, né? Que ainda fazem cursos. Disso até. E tem a vida fitness e tem a academia, né, Mari? Ai, não sou eu essa. Lembrando que a vida fitness não tem que ser obrigatório, tá? Eu também sou dessa opinião. A vida fitness não precisa ser obrigatória. Então, assim, a Mari até fez a apresentação falando que eu tô aí no meio do pedal, mas o meu corpinho não declara isso. É um progresso. A gente vai ali e dizer que, tipo, são muitas atribuições que a gente precisa ter e aí essa pressão tão grande, ela acaba sendo maior, às vezes, para as mulheres por conta dessa questão estética, pela questão de saúde, pela questão... E a gente também sabe que tem as outras coisas, né? Tem cabelo, unha, maquiagem e tudo isso que, dentro do dia a dia, junta com o trabalho e
tem que dar conta de tudo. Acaba sendo uma opressão mesmo que a sociedade faz com a gente. Eu entendo que existem mulheres que gostam, né? A parte da vaidade. Eu, por exemplo, gosto. Então, eu adoro ir na manicure e fazer unha. Mas tem mulher que se sente na obrigação de ir pelo que vão falar. E não teria que ser assim, né? Eu acho que a cobrança mesmo, que já é da sociedade, acaba que a gente também se cobra, né, gente? Se a gente falar que a gente Sim. não se cobra, a gente está sendo hipócrita de Claro, falar é. que a gente não se cobra de, eu preciso fazer unha, né? Eu Uhum. preciso me cuidar. O que as pessoas vão pensar, né? Eu não estou me cuidando, enfim. E eu acho que isso também reflete no trabalho, quando a gente está trabalhando assim, né? Acaba que em todas as atividades que a gente vai entregar, inconscientemente ou consciente, existe essa pressão de tipo, eu preciso entregar o perfeito. Eu preciso provar quem eu sou, né? Também acho que isso é historicamente falando, né? Mas eu acho que existe já essa pressão, essa opressão, como a Bruna disse, da sociedade, mas nossa também, né? E essa comparação péssima que a gente faz umas com as outras, às vezes, né? Eu acho O que até meio que a gente vive contribui muito para isso. Então, fazendo até o exemplo do emprego que a Mari falou. Se você trabalha num lugar que todo mundo vai mais de social e você não tá de social, você mesmo se julga. Caraca, não vim de social, parece que tá todo Tem mundo que me se olhando. encaixar ali, né? Agora, se você tá num ambiente que tá todo mundo de jeans, mais descontraído, e você tá de social, Já aí é. você também se sente mal, porque você não tá igual descontraída. porque você não tá E igual quanta todo pressão, mundo. né, gente? Então, isso é muito, assim, difícil para a mulher, mas é uma coisa que as mulheres têm crescido bastante no mercado e evoluído bastante com essas percepções. Porém, esse julgamento de mulher para mulher, eu acho que já deu, né? A gente precisa falar cada vez mais sobre isso, trazer cada vez mais esses temas para debate, né, para a gente conseguir entender mesmo que não é uma competição, que não é uma guerra e que teoricamente deveria estar todo mundo junto, né, no mesmo barco. Todo mundo sofre as mesmas coisas, assim, são semelhantes. Uhum. Eu acho que não só, assim, falando dessa pressão, eu estava pensando aqui quando vocês estavam compartilhando. E é engraçado, né? Porque, assim, a gente é cobrado de tudo. De tudo. Você já tem 30 anos, você não vai casar? Você já é casado, você não vai ter filho? Você já tem um filho, você não vai ter 2? Poxa, porque um filho só? Ele tem que ter irmão, né? Não, você escolheu sua carreira? Não acredito que você escolheu sua carreira em vez de Cuidar das de crianças. casar. Não é possível. Não, você escolheu, sei lá, engenharia? Por que você não escolheu ser professora, menina? Né? Então, eu acho que tem muito... uma coisa que eu sempre falo, que a gente está sempre precisando ter que falar do outro, Expor, né? Expor Toda o vez. outro. Então, eu acho que isso vem dos comentários que a gente acha que não tem nada a ver. Né? Cresceu no Exatamente. trabalho, sei lá, foi promovida. Tá andando com o chefe. Tem alguma coisa Certeza, aí. não Gente. alguma coisa está acontecendo. Não é por mérito, não é por desempenho, não é por nada, é porque será? Eu sempre falo que tem um espacinho para todo mundo brilhar no ambiente de trabalho. Então, eu acredito que possivelmente quem faz os julgamentos para esse tipo de pessoa, que com certeza ficou com o chefe, vem de mulher. Com certeza. E aí, às vezes, ela pensa assim: por que não foi eu escolhida? Ou por que não aconteceu comigo? E aí justifica através de um outro pensamento assim: será que aconteceu alguma coisa? Será que. Eu acho que isso tudo, na verdade, fala sobre essa competitividade mesmo que a gente tem ali e que não precisaria ter. Não né? precisaria ter. Todo mundo tem as suas competências e algo diferente que vai agregar naquele ambiente de trabalho. É claro que tem, assumindo posições de lideranças, às vezes a mulher nem fez nada com o chefe. Às vezes ela realmente tinha aquela competência para aquele cargo.
Mas não quer dizer que a outra não tenha as competências. Mas, às vezes, uma está um pouquinho mais evoluída nas competências à frente dessas competências necessárias do que a outra pessoa. Mas nem sempre a gente olha por essa ótica, né? As pessoas olham por essa ótica. Sempre pensam no pior. Sim. Uma outra pergunta assim que a gente tem aqui para nossa troca de hoje é: o que a gente pode fazer para promover cada vez mais esse crescimento das mulheres no mercado de trabalho? E eu gosto muito de pensar nessa parte de incentivar, né, as crianças, as mulheres. A gente gosta de lembrar também que, normalmente, quando é criança, brinca de casinha, brinca de boneca. E eu adoro, acho super legal. Gosto muito de brincar de casinha. A gente fazia comidinha na panelinha. E hoje em dia já tem mais brinquedos que são voltados, né? Já cada vez mais está em uma crescente ter brinquedos e de profissões. Esses dias a gente comprou um brinquedo para presentear uma criança que era um pet shop, assim. E aí tinha um cachorrinho. E aí foi até minha mãe, né? Ela falou assim: que legal a gente poder dar uma coisa que a pessoa já pensa em outras profissões. Antigamente era mais fechado ali, né? Era menina era carrinho, menina era boneca ou panelinha. Sim. E eu gosto muito da ideia desse incentivo desde a infância de que as crianças podem brincar com vários brinquedos diferentes e profissões diferentes e imaginar coisas diferentes. Eu acho que isso promove, assim, as meninas, Com né? certeza. Vai muito da criação, assim, da família, o incentivo, até em relação ao próprio estudo. Eu vejo que tem pessoas que fazem o ensino médio e ok, mas por quê? Foi uma escolha da pessoa? Teve um incentivo da família ou não? Essa questão que você falou da escolha da profissão. Eu pensava desde pequena que eu seria administradora, mas eu fui mudando a minha visão de acordo com o tempo. Acabou que eu virei administradora. Passou, rodou. Mas eu fiquei pensando, será uma engenharia? Será uma psicologia? Ou será o RH, que é um tecnólogo? Eu, inclusive, fiz 2 cursos que eu odiei, inclusive. Nada contra quem gosta, tá? Identificação mesmo. Eu não me identifiquei. Mas eu entendi que foi mais pelo meu esforço. Não que a minha família não incentivasse, mas na época a gente não tinha condições financeiras mesmo para investir no meu estudo. Então, eu fui fazer faculdade depois de casada, e aí entra até o apoio do meu marido em relação a isso, porque tem uma rede de apoio e incentivo das pessoas. Não estou dizendo que a minha mãe, nem a minha família, meus irmãos, meu avô não me incentivaram. É claro que quando eu comecei, eles ficaram super felizes, e no dia da formatura foi um chororô que só. Mas veio mais do meu desafio e do meu incentivo pessoal. Então, tem um pouco da questão da família, mas eu acho que se você não tem uma família estruturada, ou não necessariamente, às vezes na criação dos seus familiares não foi assim, mas o meio também faz a gente olhar para outros horizontes. Então, acho que isso me influenciou bastante também. Eu acho isso muito interessante, assim, muito mesmo, quando a gente fala de criação. Vou dar um exemplo para vocês meu, assim mesmo. A minha mãe, ela não trabalhava, né? Minha mãe, ela nunca trabalhou e ela se dedicou à família dela em todo momento. E assim, eu sou muito grata, mãe. Sou muito grata por isso. Dedé. Ela sempre se dedicou muito ao trabalho, não, à família, né? Aos filhos. Ela fazia questão de ir em toda reunião de escola, né? E ela arrumava casa e fazia. E esse era o prazer da vida dela, assim. E perfeita, maravilhosa. Entrega tudo, tá? Entrega tudo. E eu cresci com essa ideia. Quando eu era criancinha, a minha vontade não era trabalhar. Não era, tipo, ter um emprego. Eu tinha uma amiga, até uma melhor amiga, que ela tinha muito essa ideia. Ela já sabia desde criança o que ela queria ser quando ela crescer. Acabou que ela não foi, mas ela sabia o que ela queria, assim, como profissional, enfim. E eu não, eu sempre falava, não, quero casar, né? Ter Na uma escolinha, né? Qual o seu sonho? quero Ter uma casar, família. ter um filho. E assim, eu imaginava a minha vida antes dos 30 anos desse jeito. Casada, com filhos, né? Não que eu não trabalhasse, mas voltada todo o meu olhar
para esse lugar que eu via minha mãe. E eu achava muito bacana, muito legal. E aí as coisas a gente fala de carreira, que carreira não é linear, que, né, que as coisas vão acontecendo, enfim. E aí foi todo escolher uma faculdade. Eu falava, gente, vou escolher o quê? Eu nunca pensei em fazer faculdade. Vou escolher o quê, meu pai? Eu só pensei em ser mãe e ter um marido. Mas cadê o marido? Faculdade de quê? Cadê o marido? Faculdade de quê? Faculdade de dona de casa? Não tem. E aí os caminhos foram levando para as escolhas, né? Enfim. Mas foi a visão que eu tinha da minha mãe, da mulher da casa, né? E aí a gente vai desconstruindo essa ideia de que a gente pode assumir outras coisas, estar em outros lugares, fazer outras coisas, né? Então, a família ela tem muito esse papel de influenciar, de te trazer, de mostrar o que você pode fazer. Mas quando a gente se conhece, quando a gente olha pra gente, quando a gente sabe o que a gente quer, cara, fica muito mais fácil, muito mais simples, né? Não que assim, hoje eu falo, não quero casar. Não sei, talvez, né? Talvez. Deixarem aberto. Talvez, mas não é mais aquele plano perfeito, né? Tipo, nossa, antes dos 30 anos. É uma necessidade. É uma necessidade. É claro que a gente quer construir uma família, enfim. Mas hoje eu olho para trás e falo, cara, eu tenho 6 anos de formada, eu tenho 6 anos no mercado de trabalho. E o tanto de coisa que eu já fiz, o tanto de gente que me conhece pelo trabalho que eu exerço, assim. E aí todo mundo pergunta, você não quer ser líder? Não quero, nunca quis ser também, né? Supervisora de nada, nunca quis. Mas isso não quer dizer também que você não possa mudar de opinião. Exatamente. Pode ser sobre não ser linear não mesmo. Mas assim, o que a gente entrega no hoje, cara, é ótimo, é muito bom, é estar mesmo satisfeito com quem a gente é, com o que a gente gosta de fazer, né? Então eu acho que tem esse desafio também de você pesar a vida pessoal da profissional quando a gente é mulher por conta de todas essas pressões familiares e de vida mesmo e de mundo que a gente tem. Então, acho que essa faz muito parte da gente. E uma coisa legal é que não tem idade, assim. Você pode se descobrir com 30 anos, você pode se descobrir com 15, com 18, com 40. Então, assim, existem oportunidades que estão abertas, a gente só precisa enxergá-las. Com certeza. E aí, eu conheço pessoas que começaram a fazer faculdade depois dos 30. Eu mesmo. Não saí do ensino médio e já fui para a faculdade. Eu casei, eu me considero nova, tá? Então, assim, eu me casei nova. Mas tem sempre as perguntas. Você vai ter filho quando? Gente, eu tenho 7 anos de casada. A Mari falou, eu gosto de viajar. Eu gosto de pedal. O que eu vou fazer com a criança? Mas não quer dizer sempre, também... Né? Não quer dizer também que amanhã eu possa estar grávida e aí muda um pouquinho do meu cenário. Mas pode ser por um desejo, pode ser por um acontecimento. Pode ser. A minha história, até falando um pouco bem diferente da Mari... Quando eu era pequena e perguntavam na escola, o que você quer ser quando crescer? Além de astronauta? Opa, não sabia essa. Tô brincando, gente. Eu nunca pensava... E aí, olha que difícil, né? Eu nunca falava, assim, o que normalmente as pessoas falavam, que era de ter uma família. Não que eu não quisesse. Eu amo a minha família e tive uma ótima referência. Mas eu sempre pensava assim, eu quero viajar ao mundo. Eu quero fazer relações internacionais, entendeu? Nossa! E aí, sei lá, com 19 anos eu me casei. E eu achando que eu casei nova. Mas tá vendo? Eu fiz um julgamento aqui pra uma mulher. E eu casei aos 19. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Alô, Summer! Alô, Summer! Te amo! Declaração de amor. E o que muitas pessoas falavam na época, né? Perguntaram também se eu tava casando. Será que ela tá grávida? Porque é nova, né? Uhum. Mas muitas pessoas me perguntaram, nossa, você vai casar agora e a sua profissão? E, cara, a profissão continua ao longo da vida. Sim. E o casamento, né, independente da idade onde você casar,
continua ao longo da vida. São coisas que vão acontecendo na vida da mulher, justamente, do homem também, lógico. Mas, assim, tem esse peso na vida da mulher por ter essas responsabilidades e que, às vezes, as pessoas acham que precisa ou ter uma regra, né? Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. Ou que precise ter um tempo, alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, cara, cada história é única e a frase do início, ela vai chegar até o final invicta. A mulher pode estar aonde ela quiser, seja em qualquer ordem, sabe? Tendo filho agora, ou tendo filho depois, ou casando agora, ou estudando agora, saindo da faculdade, enfim. E eu acho que a troca é sobre isso mesmo. Eu acho que a gente, trazendo um pouco aí das inúmeras coisas que a gente vivenciou nesses últimos dias, né? Dessas grandes polêmicas aí, Copa do Mundo feminina, né? Filme da Barbie, mil coisas aí acontecendo, trazendo essa ideia aí da mulher, né? Me faz muito pensar que a gente não tinha eu escutei a Marta falando alguma coisa, né, jogadora de futebol, e ela falou, nós não tínhamos referência de mulheres para determinadas coisas. Ah, eu vi esse vídeo. E aí a gente está sempre se referindo aos homens. Porque quando você pensa em super-herói, a primeira coisa que você vem na sua cabeça é o quê? Super-homem. Você não pensa na Mulher Maravilha. Quando você pensa em jogador de futebol, você não pensa na Marta. Hoje sim, porque, né, tá bombando. Mas a gente pensa no Neymar, no Messi, né? A gente não pensa nas referências femininas que a gente tem na vida. Quando você pensa em dona de casa, você lembra o quê? Da sua mãe. Aí é uma referência feminina, né? Então, por muito tempo, a gente trouxe muito essas questões da mulher ser determinadas coisas, né? Estar em determinados lugares. Porque a gente não tinha uma mulher ali. Isso que você falou da Copa até remete ao mercado de trabalho, porque muitas empresas fizeram, né, liberaram os colaboradores na Copa do Mundo masculina, mas agora na Copa do Mundo feminina, ok, vida que segue, vamos trabalhar, é isso mesmo. A gente falou sobre isso, né, Mari? Aqui a gente gosta de uma polêmica nesse lugar, gente. Não podia Mas falar. Não, Pode sim, isso deve. é uma ótima pauta. E eu acho que isso é uma coisa não só das empresas aqui, como, assim, mundial mesmo, global. Está cada vez mais ganhando seu espaço, mas a gente ainda vê muito grande essa diferença, sabe? É aquela coisa de dizer que, não, mas elas estão jogando, a gente tem a referência, mas não é... o mesmo movimento, não né? é equivalente, não é similar ali, né? E a gente pode pensar em várias coisas, presidente, CEO de empresas, né? A gente pode pensar em inúmeras questões que sempre a gente vai pensar no homem, né? No feminino, no masculino. Então, eu acho que, assim, tá havendo uma disruptura, assim, de pensamento. Que bom que tá tendo. Que bom que a gente está fazendo esse movimento de trazer mesmo o mercado de trabalho, a mulher, né? Esse movimento de que você pode ser soldadora, se você quiser. Não tem problema nenhum. E você pode ser manicure. Não tem problema nenhum, né? Que é, tipo, toda feminina, né? Não tem problema nenhum. Você pode gostar de maquiagem? Claro, deve, né? Mas eu acho que se permitir a olhar para a mulher múltipla. Sim. Não só em um determinado lugar. Eu acho que é isso. Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo. Meu coração, assim... A cada podcast que tem, a cada troca que tem, eu fico com o coração mais quentinho por todo esse momento que a gente tem. E para finalizar hoje, a gente gostaria de perguntar, né, um conselho que você daria para mulheres que estão nos ouvindo hoje aqui nesse podcast. Com certeza eu falaria para essas mulheres e até para mim mesmo que o medo ele pode tirar as oportunidades ou as melhores oportunidades da vida. Eu ouvi essa frase inclusive hoje e eu fiquei pensando muito nisso, porque pelas opressões que a gente segue na vida mesmo diariamente, pelo dia a dia que a gente tem com as opressões, com o mundo masculino, né? Vou dizer assim, apesar de estarmos evoluindo, a gente fica com muito medo de arriscar ou até mesmo de se mostrar. Então, eu diria para que a gente perdesse um pouquinho o medo aos poucos. Por mais que seja um desafio, perder o medo, se mostrar, porque as circunstâncias vão acontecer.
a cada dia. Mas se a gente for perdendo um pouquinho do medo, a gente vai conquistar o nosso espaço e, quem sabe, no futuro, a gente vai estar dominando o mundo. Eu acredito nisso. Com certeza. Tem uma frase que fala que as mulheres ainda não dominaram o mundo porque elas estão, tipo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas que elas ainda vão dominar e fazendo Elas tudo. ainda vão dominar. E doentes ainda. Espirrando. Sim, espirrando. E com tudo junto. Adorei. É isso, Quer dar o seu finalizamos. conselho, não? Ah, eu já ia finalizar. Qual que é, Rafa? Fiquei Qual curiosa. que é o seu conselho pra esse tema? E para esse tema, meu conselho seria que a gente realmente continue com esse movimento de estar presente, sabe? De cada vez mais falar sobre o tema, de cada vez mais arriscar, como a Bruna disse, e continuar mesmo. O mundo, ele tá nessa constante mudança e que a gente surfe nessa onda, sabe? Sim. Que a gente continue, porque é dessas mudanças que realmente o mundo precisa. Vou dar o meu também. Tá? Pode. Tá. Eu pensei que vocês não iam perguntar se eu ia dar o meu conselho. Qual o seu conselho, Mari? Eu acho que a gente precisa continuar surfando nessa ondinha, sem medo, por mais que ele venha. Mas eu acho que a gente precisa se juntar mais. Muito bom. Eu acho que a gente não precisa. A gente já compete demais com as outras pessoas. A gente não precisa competir entre a gente. Então, se eu desse um conselho, e aí, como a Bruna disse, né, às vezes não, isso também serve para mim, sobre a questão de não estar sempre apontando o que a outra está fazendo de errado, ou né, às vezes nem é de errado, mas apontando o que ela está dizendo e vamos lá, vamos juntas, né? Tipo, ninguém solta a mão de ninguém mesmo, vamos juntas. Para que a gente diminua essa competitividade, para que a gente aumente o nosso espaço, para que a gente continue falando bem umas das outras, né? E é que eu não estou dizendo de afinidade, tá, gente? Estou dizendo de contribuição mesmo de mulher com mulher, eu entendo onde você está, eu entendo o que você passa, o respeito. Não afinidade, mas o respeito. E aí eu acho que a gente vai muito mais longe. Sororidade também, né? Sororidade. Então agora... De verdade. Agora, de verdade, nós finalizamos esse episódio com toda a alegria do mundo e mulheres girl power. Muito felizes, assim, A Rafa toda bilíngue, você toda, viu? Eu nada, eu zero inglês aqui, ó, zero inglês. A gente parou pra pensar esses dias, assim, só pra finalizar de verdade. Ninguém acredita mais. Foram quantos finalizar de verdade? Finalizações. A gente tava chamando as pessoas pros temas, né? E a gente falou, caraca, a quantidade de mulher que a gente tá trazendo pra falar, né? Tô adorando. Sem nem perceber, assim, a gente foi chamando as pessoas, né? E a gente foi vendo. E tem de tudo, sabe? Que faz tudo, que tá em todos os lugares. Então, isso deixa, como eu sempre falo que é a minha frase, deixa meu coração quentinho, né? Olhar e ver esse movimento também que a gente tá fazendo, né? De troca e de construção. Então, finalizo bem feliz e por ter você aqui com a gente. Obrigada, meninas. E aqui, me acompanhem esse mês, porque eu vou viajar. Blogueira de viagem. Aproveitando que ela falou isso, acompanha a gente também. Mulheres beijadeiras. Obrigada. Beijo.